Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto importante, que é o financeiro. Quanto que a gente precisa para viver aqui como uma família de 5 pessoas. Aqui somos 2 adultos, né? Eu e o Joe, uma criança de 6, uma criança de 3 e um bebê de 3 meses. Então assim, o bebê, ele não gasta tanto assim no normal, né? Só que aqui em casa ele bebe fórmula. E o preço da fórmula não é dos mais baratos. As crianças usam fralda e o preço da fralda não é dos mais baratos. Então eu coloquei aqui primeiro os custos assim que todo mundo tem e depois uns adicionais só para dar uma ideia para vocês. Então vamos começar. Eu escrevi aqui para eu não esquecer de nada. Então assim, esses são os custos da minha casa. Aí vai ter gente que vai falar, ai, mas aqui eu pago mais ou eu pago menos. Esses são os custos da minha casa, uma média, assim, só para vocês terem uma noção mesmo. Lembrando que eu moro no interior, eu não moro em Dublin. Em Dublin é tudo muito mais caro e eu moro aqui em Waterford. Então, assim, eu vou falar os preços por semana e por mês, porque muita gente, se não a maioria, ganha por semana. E aí a gente faz esse cálculo no final, tá bom? Então, assim, de internet, a internet de casa, Wi-Fi, eu pago 17 por semana ou 68 por mês. De aluguel, a coisa mais cara, eu pago 250 por semana ou 1.000 por mês. E aluguel, assim, esse meu aluguel, ele é mais antigo, mas pode colocar aí 1.200 no mínimo, porque tá muito difícil achar um aluguel de 1.000 euros, que é o que eu tenho. Lixo, aqui a gente tem que pagar lixo, 8,75, né, que dá 35 por mês. E assim, tem um peso que você pode jogar no lixo. Se ultrapassar, você tem que pagar a diferença também. Alarme, nós temos alarme de segurança, porque a gente tem criança em casa. E no inverno fica muito tempo escuro e apesar de ser seguro, eu prefiro ter um alarme e eu recomendo. Então, de alarme, nós pagamos 12 euros por semana, que dá 48 por mês. Nós compramos um iPhone, que a gente paga 8 euros por semana, que dá 33 por mês. Nós pagamos o seguro do carro. Nós tínhamos um carro 2017, que era o seguro de 1.000 euros por ano. Mas nós estamos agora com um carro mais velho e muito maior. Nós temos agora um carro de 7 lugares, então o seguro é mais caro. Então, nós pagamos de seguro 169 por mês, durante 9 meses, que dá 42 ali por semana. A comida aumentou muito, porque agora a gente compra fórmula, a gente come comidas mais diferentes, não estamos mais comendo o básico ali, né? Então, e aqui, lembrando que somos vegetarianos, então esse valor não contém carne. Então, às vezes, você tira um pouco dali e acrescenta em carne, mas aqui tá só uma média. Nós gastamos com soja, sabe? Essas coisas que são, assim, mais carinhas e tal. Nós gastamos 130 por semana para 5 pessoas, que dá 520 por mês. De carro, de abastecer o carro, nós gastamos 50 euros por semana, que dá 200 por mês. Só que para encher o tanque do meu carro, dá um carro de 7 lugares, um carro pesado, dá 70, 80 euros. Mas eu nunca encho, a não ser que eu suba para Dublin, que eu vou viajar e tal. Eletricidade. A minha eletricidade é pré-paga. Então, assim, eu coloco o tanto que eu vou usar, uso, acabou, tem que colocar de novo. Que eu acho mais barato, sabe? Particularmente. Do que eu ir gastando e no final ter que pagar, só Deus sabe quanto. Eu coloco por semana 50 euros. Inverno ou verão, 50 euros. No verão, sobra mais eletricidade, porque eu não rodo máquina de lavar e máquina de secar toda hora. Porque eu estendo roupa no varal e tal. Porque tá sol, graças a Deus. Então, eu pago 50 por semana, que dá 200 por mês. E aqui tem o gás também, que é a nossa aquecimento da casa, sabe? O nosso gás vem a cada 2 meses. E a gente paga ali por volta de 180. E o gás da nossa casa, assim, a gente roda muito, porque quanto mais você roda, ele não precisa esquentar todo aquele boiler, então abaixa o preço. Por exemplo, se você só liga uma vez no dia, ele vai ter que esquentar todo aquele boiler que puxa muito, e aí você vai pagar mais caro. Então, se você tá sempre ligando, sempre mantendo ele quente, sua casa tá sempre quente e você paga mais barato, que é o que nós fazemos. Então, dá 180 a cada 2 meses. Agora,
tirando o gás, que é a cada 2 meses, toda essa lista que eu falei dá 2.273 euros por mês. Aqui nós recebemos por semana, né? Muitas pessoas. E o salário por hora tá de 13,50 hoje, que dá 540 por semana, que é 2.160 por mês. Então, assim, a conta não bate. A conta não bate. Então, um casal com filhos que quiser vir para ganhar o salário mínimo, vão ter que os dois trabalhar, entendeu? Porque realmente não dá. Fica muito apertado. E assim, vamos dar só um comentário sobre os extras. Por exemplo, aqui a gente paga o road tax, né? Que é a taxa ali do carro. A cada 3 meses são 79 euros do meu tipo de carro. O uniforme das crianças em setembro, que varia ali de 100 e pouquinho. A Júlia faz aula de violino, então 10 semanas de aula tá 200 euros. Nós ganhamos aqui o Child Benefit, que são todas as crianças ganham, que é 140 por mês. Que assim, dá uma ajuda, mas também não salva a vida. E assim, não dá pra vir ganhando salário mínimo. Se você vier pra ganhar salário mínimo, pode trazer dinheiro, venha preparado. Se você tem filhos pequenos, vai colocar na creche. A creche de Dublin é muito mais cara, mas aqui no interior você consegue creche de 170, 180 por semana. Agora vamos falar por que todo mundo fala que a Irlanda é uma mãe. A Irlanda é uma mãe porque a Irlanda tem muitos benefícios. Então, tá, você veio, chegou aqui na cara e na coragem, salário mínimo, as contas não fecham, ganhando mal, uma família de 5. E você tá legalizado, com visto ou passaporte, tudo certinho, e um dos pais está trabalhando. O que a Irlanda faz? Ela te dá um auxílio. Então, a Irlanda te ajuda a pagar o aluguel, que já assim, metade dos problemas já estão solucionados. A Irlanda te ajuda com a sua eletricidade. A Irlanda te ajuda com o seu combustível. A Irlanda te ajuda com o uniforme escolar, que a gente não compra livros, caderno, nada, mas tem que comprar uniforme. A Irlanda te ajuda com o valor para esse uniforme. E eles também te ajudam com o valor em dinheiro semanal, assim, só para fechar as contas. Então, assim, a Irlanda é uma mãe. Esse valor que a Irlanda ajuda, dá para viver? Dá. Dá para viver, assim, só sobreviver. Não dá pra você fazer uma viagem pro Brasil, fazer uma viagem de férias, não dá. Mas dá pra sobreviver, dá pra você começar assim, você chega, começa e vai indo, tá? Eu recomendo? Não, porque demora muito. Você tem que aplicar para muitos benefícios, aqui é tudo muito pelas cartas ainda, né? Então venha com dinheiro, venha preparado, arrume um trabalho que ganhe um pouco mais que o salário mínimo, sabe? Por outro lado, se você ganha muito bem assim, entre aspas, a Irlanda não te dá nenhum benefício. Nenhum benefício. Você tem que fazer suas contas fecharem no final do mês sozinho. Aqui em casa, só o Joe trabalha. E ele tem um emprego que é possível isso acontecer. Então, ele fecha o mês sozinho aqui. E de vez em quando, assim, eu trabalho. Eu fiz faculdade de pedagogia, daí eu dava aula. Mas aí agora eu tô com o 3º filho, aí eu fico em casa. Eu fico assim, sabe? Lembrando que se você tem criança pequena, a Irlanda te dá 3 horas de graça a partir de 2 anos e 8 meses. Então, assim, já facilita, né? Já fica um pouquinho mais barato para quem vem com criança pequena. Se você vem com criança que tá ali 8 anos, que é grande, mas ainda é pequena, saiba que vai ter que pagar after school se você for trabalhar. E aí o que acontece? Tem que achar vaga. Tem que achar vaga, é difícil de achar. Tem que vir planejado, porque colocar o nome na lista. E crianças não podem ficar em casa sozinha até os 12 anos de idade. Se os 2 pais forem trabalhar, você vai ter que adicionar esse custo aí, tá? Se só um pai for trabalhar, se só um dos pais for trabalhar, então você vai ficar em casa e aí você vai gerenciar as crianças. E aí talvez fique mais fácil, mas a conta tem que fechar. Então, lembrando que aqui, para uma família de 5, coloca aí na cabeça uma média de 2.273 por mês. Lembrando que no salário mínimo você vai ganhar 2.160. Isso é sem contar os impostos, né? Vai diminuir ali um pouquinho. Mas fica aí a dica. Espero que dê uma luz aí
ter um esclarecimento, pense muito bem antes de vir. A Irlanda é uma mãe, mas também pode ser uma madrasta. Então, venha planejado. Dinheiro na mão, contatos e a Irlanda é linda, só vem. As coisas aqui vão fluir, vai dar certo. E é só trabalhar, porque emprego tem. Uma coisa que a gente sempre fala aqui é que não tem onde morar, mas trabalho todo mundo tem. A gente tá numa crise imobiliária, né? Mas você vai conseguir. Então, venha planejado e é isso aí. Bem-vindos à Irlanda. Cheguem aqui, fujam das capitais, né? Waterford é linda e eu recomendo.